Boa noite, senhoras e senhores. Domingo passado, a nação brasileira cumpriu o seu dever cívico e o direito de escolher seus representantes no Congresso Nacional. Assembleias Legislativas, Governo do Estado e Presidência da República. Graças à tecnologia, após 5 horas de encerramento da votação e apuração dos votos, o país pôde comprovar o que os institutos de pesquisa já previam. A polarização da campanha entre os candidatos à presidência, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, levou a decisão para o segundo turno. Experientes cientistas políticos dizem que o embate político do segundo turno, além de ser bem mais acirrado, gera uma campanha completamente diferente do primeiro turno. Primeiro, porque ambos os candidatos estarão mais expostos, tanto para o bem como para o mal, aflorando suas diferenças. Segundo, porque terão que lidar mais de perto com o fator da rejeição. Já há quem afirme que ganhará a eleição o candidato que for menos rejeitado. Contrariando essas suposições, no primeiro turno, o candidato Jair Bolsonaro tinha, de acordo com a pesquisa do Ibope realizada um dia antes da votação, 43% de rejeição, enquanto Fernando Haddad tinha só 36%. Abertas as urnas, Jair Bolsonaro obteve 46% dos votos contra 29% do candidato Fernando Haddad, o que lhe deu uma maioria de 18 milhões de votos. Portanto, temos pela frente mais 20 dias de campanha, aprofundando as discussões sobre o futuro do Brasil. De preferência, eu gostaria que se utilizasse mais a razão do que a emoção, embora o clima seja quase de uma final de Copa do Mundo. Os brasileiros irão de novo votar, como se cada um fosse bater um pênalti. Se não colocar a bola com precisão no ângulo certo, o voto no candidato certo, não haverá gol para comemorar. Aí, vamos ter que esperar mais 4 anos. Será que a torcida, a população, o time do Brasil e a democracia irão aguentar? Senhoras e senhores, está no ar, programa Gerson na TV. Eu volto já. Vamos começar, pessoal? Vamos começar aquele bate-papo, aquela conversa gostosa, não é? No programa de hoje, vamos conversar com um casal de empreendedores da cultura. Eles são proprietários do Sebo Encanto do Cordel, o único da região do Seridó. É a Bárbara Michiani e o José Mendes do Sebo Encanto do Cordel, o único da região do Seridó. Para nós sermos amigos de verdade. Quem é você? Sou o poeta Cláudio São Faustino. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer enorme estar aqui, né? E para ter esse primeiro contato, né? Para nós sermos amigos de verdade, precisamos amar e querer bem, repartir nosso pão pela metade, dividir nossos sonhos com alguém, plantar uma semente de amizade no jardim onde nasce a solidão e dizer no ouvido do ermitão: planta um pé de amizade em sua porta. Amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Dê a volta no carro da amizade, puxa 80 quilômetros de amor. Se desvie da estrada do rancor, de banguela descendo a humildade. Acenda os faróis da caridade, ilumina a estrada do irmão. Baixa o vidro da porta e dê com a mão. Esse gesto é tão simples, mas conforta. Amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Se desvie do caos da vaidade, nunca pise na beira desse abismo, nem se mele com a lama do egoísmo. Beba água da fonte da verdade. Só assim entraremos na cidade batizada com o nome de Sião. Vamos todos amigos das mãos. Uma amizade sincera, ninguém corta. Amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração. Ei, boa noite, pessoal. Vamos aplaudir, né?
E aí, Caboclo, tudo bem? Tudo em paz. Prazer né? muito grande. Vamos sentar, né? Vamos sentar, porque agora eu vou convidar a Bárbara e o Zé Mendes, né? Eles que são os proprietários do sebo, né? Bárbara, você aqui, né? O Zé Mendes aqui, né? E eu vou ficar aqui batendo papo com vocês, querendo saber o que é o sebo Encanto do Cordel. Quem é que vai me dizer? É o Zé Mendes, ou é você ou é você? Pode ser, posso começar. O Sebo Encanto do Cordel é uma livraria. O que é de diferencial, o que é que tem de diferencial nessa livraria? Além de vendermos livros, nós temos, não são livros novos, nós vendemos e trocamos livros seminovos e novos também. Então, assim, o sebo que diferencia ele de uma livraria convencional é que nós podemos tanto adquirir comprando como fazendo a troca do livro. Então, assim, isso facilita muito para estudantes, para amantes da literatura. Pessoas que gostam de fazer pesquisas, não é? Exatamente. Mas o Zé Mendes é sociólogo, né? E é professor? Sou professor, historiador, né? Historiador, né? E a Bárbara também é professora? Não, eu estou cursando pedagogia, mas ainda não me formei. E o Poeta Claudisson. O poeta Cláudio... Claudisson. Claudisson. Poeta Claudisson, além de ser poeta e nos encantar com essa sua verve mágica, faz o quê? Bom, eu sou professor, mas no momento estou afastado na sala de aula, né? E também, como o senhor, sou apresentador de TV, né? Coisa colega, coisa boa. Estamos em casa, né? Mas, Zé Mendes e Bárbara, vocês tiveram essa ideia de fazer esse sebo. Isso não é uma coisa muito usual aqui na região. Eu não conheço sebo em Caicó, eu não conheço sebo em Açu, eu não conheço sebo em Jucurutu, em Santa Cruz. Tem Santa Cruz. Em Santa Cruz tem um. No Trairi tem um, mas na região do Seridó nós somos o único. E começou quando essa aventura de querer fazer com que as pessoas se interessassem por livros de sebo? Deixa essa parte com Essa parte, ele faz parte dessa história também, porque o poeta Cláudio também faz parte dessa história. Foi em 2006, nós começamos ali, eu acho que na Zé Milanês, aqui uma rua aqui pertinho, né? Era só mais voltada para o cordel. A gente tinha um acervo de cordel e começamos a trocar, a vender cordéis, e aí foi aglomerando alguns poetas, algumas pessoas começaram a então se isso interessar. Funciona também como um ponto de encontro, né? Para que cada um mostre a produção para o colega no e sábado, ouça uma opinião. Há um verdadeiro sarau poético de cordel. Muito bom. O ponto de encontro no sábado dos poetas populares, vamos dizer assim, né? É o Sebo Encanto do Cordel. Mas o povo está indo, o povo está prestigiando, os estudantes estão indo, os professores. Porque, olha, o sebo é uma maravilha. Eu, quando vou a um sebo, eu reservo logo metade do dia. Eu só vou se for para ficar 3, 4 horas mexendo, procurando, lendo. No final, a gente compra alguma coisa, mas primeiro a gente quer ter aquele contato, né? Eu sou do tempo que gosto tanto de papel que quando eu compro um livro novo, eu cheiro. Exatamente. Antes de ler. Primeiro, eu quero testar olfativamente. Exatamente. Depois é que eu vou ler. Justamente. As pessoas estão prestigiando. Prestigiam. A ideia do sebo aqui no Seridó, no interior do estado, né? Não é muito presente, né? Como você mesmo disse. Não é disseminada. Não é disseminada. Talvez até algumas pessoas que estejam nos assistindo agora queiram saber o que é um sebo. Então, vamos começar da etimologia da palavra. O sebo, o sebo tem uma etimologia que em Portugal, por exemplo, se chama alfarrábios. Isso. Não é? E quando ele veio para o Brasil, há muito tempo atrás, não é? A ideia que se tinha de que, por exemplo, quando as pessoas liam e quando liam usavam uma vela de gordura, não é? Que não era feita de cera, como hoje, né? Então, o sebo passava para o livro, não é? E aí era uma coisa que não era muito legal. Incomodava. Ficava o livro encebado. Então, aquele espaço onde as pessoas liam um papel encebado, acabou que ficou sebo, né? Ali é o sebo. Então, assim, de lá para cá, mas aí a palavra sebo perdeu um pouco esse caráter de sujeira, né? E aí, eu andei muito pelos sebos de Natal na minha adolescência. Eu morei em Natal, então o sebo vermelho, que ainda hoje, com o meu colega Abimael, né? O sebo de Jácio,
na Cidade Alta. Então, quando eu era adolescente, eu sempre ia naquele sebo. Abimael está na Rio Branco, né? Na Rio Branco ainda, que é Nós muito somos comum. parceiros dele. Nós somos parceiros do sebo de Abimael, né? E hoje o sebo Vermelho, que é de Abimael, ele se tornou uma editora. É Sebo Vermelho Editora. Verdade. Né? Verdade. Então, assim, ele tem editado muitos autores bons livros. norte-grandenses. Norte-grandenses. Né? Agora, e o poeta? O poeta entrou como nesse negócio aí? Eu estou adorando esse chapéu do poeta. Eu acho que eu vou comprar um igual para esconder minha careca aqui no programa. O segredo é esse mesmo. Eu estou porque com você pouco deve ser cabelo. careca. Quando eu vi você com o chapéu, eu digo, a artimanha do indivíduo. Mas vamos lá. O poeta sempre foi um parceiro do início mesmo do... Ele não era poeta ainda quando foi o incentivo à leitura, o incentivo à disseminação do cordel, que era uma coisa que estava morrendo. Quer dizer que você não tinha tido contato com o cordel anteriormente. Você, não, a partir dessa amizade, você então começou a se interessar pelo cordel. Porque desde criança eu me interessava pela poesia, né? Assim eu participava dos concursos literários das escolas. Isso no seu tempo de estudante? Sim, me incentivava bastante. E a literatura de cordel entrou assim como uma forma de ver a cultura nordestina, né? Ver toda essa raiz que faz parte do nosso contexto histórico. E isso me interessou muito, me fez saber, conhecer mais dessa realidade, né? Assim, do cordel, saber o jeito da declamação, os estilos, gêneros literários. Mas você não escreve o cordel, você escreve também? Hoje sou memoriza ou você escreve? Eu comecei como declamador de poesia, como eu declamei o poema aí do mestre Antônio Francisco, lá de Mossoró. Antônio Francisco é de Mossoró. Inclusive, ele está começando a ficar conhecido no Brasil inteiro por conta do Bessa, né? Lá no é Bessa o nome dele? Exatamente, que declamava muita poesia dele. Declama muita poesia lá no programa de Fátima Bernardes, na TV Globo. Inclusive dele, de Antônio Francisco. Muitas poesias dele. Pois é. No ano passado ele teve o prazer de ter participado do programa de Fátima Bernardes, né? O Antônio é um mestre, assim, porque ele já tem diversos livros publicados. Alguns já caíram até em vestibular, como na Federal de São Paulo, já caiu, né, livros, poemas dele para ser estudado. Então é um poeta assim que virou referência mesmo para essa nova geração de poetas, como também ganhou o respeito daqueles, né, que já vêm há muitos anos aí defendendo essa literatura popular. Camarada tá por dentro de tudo, hein? Que é nosso parceiro fiel. Passou vocês, hein? Ele é nosso parceiro. Isso aqui que você tá aí com tanto carinho aí. Isso aqui eu trouxe uma pequena amostra do acervo do sebo, que aí a gente pensa... Vamos ver. Vou começar pelos mais antigos, né? Que são a cultura mais regional, que a gente traz assim também como... Sérgio Augusto de Souza Dantas, o Lampião sobre o e o Rio cangaço. Grande do Então Norte, a gente né? tem um acervo muito bom sobre o cangaço. Vamos mostrar aqui, né? Lampião... Eu trouxe apenas como uma referência, Lampião, né? E o Rio Grande do Norte. Parece que as pessoas saibam que lá nós dispomos, tem uma estante inteira para quem é estudioso sobre o cangaço. Não tem sebo de vela, não. Não tem sebo de vela, não. Vamos pro próximo. Esse aqui é sobre a cultura do seridó. Vocabulário do criatório norte rio-grandense. Inclusive... Oswaldo Lamartine de Faria. Esse é uma referência para o Brasil. Não é só para o Rio Grande do Norte. Justamente. E esse aí é uma amostra da edição do Sebo Vermelho, né? Muito legal. Essa capa eu adorei, viu? Muito bonita a capa. Foi uma nova edição que foi... Muito bonita. Isso é só um pouquinho do acervo, assim, as pessoas... Que mais? E aqui Velhas é Famílias do Seridó. E Olavo de Medeiros Filho. Olavo de Medeiros, que também é um grande historiador. Né? Esse é um grande historiador. Né? Justamente, é uma nova edição desse livro que já é antigo, né? E eu vejo aqui que ele vai mostrar aqui a origem dos marranos, os cruzamentos das famílias do Seridó, que são originárias dos marranos, né? Que mais? O que é que tem mais aí? Assim, como é uma coisa também mais moderna, mais juvenil, né? Reunir as duas coisas. Reunir as duas coisas. Então tem literatura juvenil, que é esse livro é justamente uma série do Netflix que fez muito sucesso. Os 13 porquês. Se você está ouvindo isso, já é tarde demais. Caramba, forte. É uma discussão sobre o suicídio, sobre o bullying nas escolas, né? Muito interessante. Muito atual, né? E esse aqui é um autor americano, se eu não me engano. Stephen King. Que é um autor que a garotada gosta também. É um best-seller também. Exatamente. É verdade. Então, assim, é muito variado. O acervo do Sebo tem livros novos,
né, usados, e aí a pessoa vai... Olha, eu agradeço demais vocês terem vindo aqui, aprendi muito com vocês. Agora vamos dizer onde é que funciona o sebo, qual é o horário, para que as pessoas possam ir, né, poeta? Fica onde? Nosso sebo funciona ao lado da Matriz de Santana, na rua Capitão José da Penha, número 116. De lado da Matriz de Nossa Senhora de Santana. E nós funcionamos de segunda a sábado. Segunda a sexta, manhã e tarde, e sábado pela manhã. E sábado, se você tiver a oportunidade de ir até lá no sábado, você não vai se arrepender. Tem uma meladinha? Você encontra de tudo. E prosa da boa, assim. Vai escritores, vão os poetas, cordelistas, vão músicos. Então as pessoas gostam de se encontrar lá. É um point, de verdade, um point da cultura. E assim, não esqueçam que você não precisa levar muito dinheiro para levar um livro do Sebo Encanto do Cordel. Você pode levar seu livro e trocar por outro. O que não tiver no Sebo Encanto do Cordel, nós podemos conseguir para você, porque nós somos parceiros de outros sebos. Então, assim, não tem inveja de ninguém. Tem parceria para divulgar a cultura. Então, assim, não deixem que a literatura morra. Gerson falou uma coisa muito interessante que eu queria só reiterar. A questão do cheiro do livro. Quem gosta de literatura chega dizendo isso lá, e eu sei isso. Pode ter e-book, o preço que for mais barato ou mais caro. Mas o folhear a página, o sentir o cheiro do livro, não tem preço. E o prazer de uma noite chuvosa, você com a garrafa de cafezinho quente e lendo um livro novo. Ô, beleza! Olha aí. Olha, gente, eu fico muito feliz porque Currais Novos dá uma demonstração de que é uma terra da cultura. Eu volto já. No programa agora nós vamos continuar com as nossas entrevistas, nossas conversas, bate-papos, e nós vamos saber da trajetória de um menino que começou ajudando o avô dele ali na Rua da Feira. Hoje, ele desponta como uma das lideranças jovens do comércio de Currais Novos. Eu vou conversar com meu amigo Madison Alain, da Marmoraria Seridó, da Aroma. Mas o que, Alain? E Vinha Sendo Tecidos. E Vinha Sendo Tecidos. Vamos sentar aqui, por favor. Prazer muito grande em receber você aqui no programa. E essa história que você começou menino com seu avô, né? Isso. Foi na Rua da Feira. Boa noite, Gerson. Boa noite, amigos assinantes da Assis TV a Cabo. Antes de tudo, é uma alegria imensa vir aqui ao seu programa nesse novo horário, nesse novo formato, muito mais gostoso ao vivo. Dinâmico, né? E é verdade. Na verdade, eu comecei não só na Rua da Feira, como na Feira Livre mesmo, né, de Currais Novos. Nós iniciamos ajudando meu avô. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos de idade, ajudando meu avô a vender sandálias na feira. E você já tinha prazer em fazer o negócio, a negociação, dar o preço, o cliente pediu desconto, e lá vai, você conversava e terminava vendendo. O meu avô, inclusive ele ainda hoje trabalha na feira, né? Ele ainda vende calçados na feira, que é Manuel Borrego, né? Uma pessoa muito conhecida lá na feira, e foi ele quem me ensinou todo o segredo do comércio. Eu estudava e nas férias minha mãe mandava para a feira, para não ficar ocioso, né? E lá eu vendo o meu avô negociar, aquele negócio me encantou, né? Me encantou e aí ele começou a me ensinar, né? Olha, Matos, quando você tem essa sandália aqui, se ela custa R$10, você não dê o preço de R$10, você coloca um pouquinho a mais para a gente negociar e chegar para vender no valor. E aí você aprendeu a manha. E aí eu fui aprendendo, né? Oferecendo aos clientes. E a minha grande sacada foi porque na época ele só vendia sandálias de uma única cor. E eu sempre bati na tecla, vamos ampliar o nosso mix, vamos colocar outras cores, outra variedade. Outros modelos, isso, né? Aí ele disse, não, mas está dando certo esse, a gente tem que continuar com esse. E eu disse, não, vovô não está indo no caminho certo. Eu vou juntar o meu dinheirinho, né? E com o que eu ia ganhando lá, ele ia me dando alguma coisa, eu fui juntando até que eu decidi então investir numa variedade maior, né? E deu certo. E deu certo, né? Das sandálias passou para relógio e a gente foi começando a ampliar relógio, sapato, comprei uma banca, né? Vizinho lá do meu avô, e eu acho que com 15 anos eu tive o meu primeiro funcionário, né?
meu primeiro funcionário, eu ia para a escola e ele ficava assumindo o posto. E acho que mais velho que você, o funcionário. Com certeza. Você tinha 15 e o funcionário tinha 20. Era. E é engraçado assim, que eu estudava na época no Jesus Menino e eu saía da escola de meio-dia e não ia para casa almoçar, não. O primeiro ia para a feira para ver como foi o movimento, para depois ir almoçar. E isso aí me encantou, né? Me encantou e quando parece que a abelhinha do comércio pica, você não... Mas aí vamos dar um salto. Aí você já era um pequeno, microempresário. Isso. Mas como é que você chegou ali e instalou aquela loja bonita, Aroma? Pronto, que foi a sua primeira loja, né? Justamente. Na verdade, antes da Aromas, nós entramos no ramo imobiliário, né? Com a imobiliária. Que na época, minha mãe ainda era funcionária da Caixa Econômica e ela sempre tinha... Sua mãe, o nome dela... Mércia. Dona Mércia, que é uma pessoa com largos serviços prestados aqui à coletividade. Foi bancária há muitos anos da Caixa Econômica. Se aposentou recentemente. Se aposentou recentemente. É uma pessoa que tem serviços prestados à cidade. É verdade. Faço questão de registrar aqui. Então sempre ela tinha esse desejo de empreender. Só que como tinha essa limitação, né, do banco, ela não tinha condições. E ela tinha essa ideia, né, de colocar essa imobiliária. Então, quando eu completei 18 anos, eu disse, não, mãe, me empresta essa ideia que nós vamos colocar em prática. E daí a primeira empresa constituída, o meu primeiro CNPJ constituído foi a imobiliária. E eu peguei, já todo aquele boom, né, do Minha Casa Minha Vida, nós passamos a ser conveniados da Caixa Econômica, eu passei a ser correspondente da Caixa, e com isso aí a Aroma já foi um resultado, né? Depois da Aroma... Eu enxergava que o ramo imobiliário ele é cíclico, né? Ele tem um momento de crescimento. Basta vir uma bolha dos Estados Unidos e acaba tudo. E justamente, ele ia ter esse momento de crescimento como teve, ia ter a crise. Então eu não podia ficar preso só àquele negócio. E realmente foi acertado, porque se eu não tivesse investido em outro ramo, com a crise imobiliária que foi muito grande, eu não teria, né? Mas aí depois da Aroma, você passou para outro tipo de negócio, né? Isso, aí a Aromas totalmente diferente, né? A Aroma você tem uma loja aqui em Currais Novos e outra em Lagoa Nova. Isso. A Aromas eu comprei na época a franquia da Clorofila, a minha tia. A Aliette, minha tia Aliette. Então ela tinha uma franquia da Clorofila e eu comprei a franquia a ela. Quando eu comprei a franquia, eu percebi também que que não era interessante eu seguir com a franquia, porque eu estaria preso às regras, né, daquela que a franquia... Você queria uma loja multimarcas, Isso, um mix maior. Criou-se a ideia da multimarcas. Então nós criamos a Aromas hoje com 2 lojas, né, em Currais Novos e em Lagoa Nova. Posteriormente, com a aposentadoria da minha mãe, e sempre ela gostou muito de tecido, surgiu a oportunidade da gente comprar a Via Center Tecidos, de João Neto, né, presidente da Câmara. Então, ele nos fez a proposta, como minha mãe sempre gostou muito de tecido, e eu tinha já essa, não tão grande, mas já essa experiência, estava me formando de administração. Eu disse, não, vamos entrar nesse ramo de tecido. E aí já vai completar 2 anos que nós compramos a Via Center Tecidos. Mas aí você já partiu para outro negócio, porque você fica antenado assim, procurando para onde é que o mercado está indo, né? Isso. E aí você recentemente juntou-se com o seu tio, o Múcio, que é uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui na cidade, e profissional com experiência em mármore, nesses assuntos de pedras, né? Assunto de pedras. Então você juntou-se com o Múcio e vocês instalaram a Marmoraria Seridó, que está fazendo um sucesso grande, né? Isso. Como o meu tio Múcio ele tinha uma larga experiência no ramo de marmoraria, a gente surgiu esse interesse, né? Vamos montar a nossa marmoraria. Como sobrou para mim, né, como administrador, como aquela pessoa corajosa, né, que não tem medo de arriscar, de seguir em frente. Eles disse, não, eu vou comprar a ideia, nós vamos comprar a ideia e vamos tocar o barco. Daí surgiu, no ano passado, em dezembro do ano passado, a Marmoraria Seridó. A Marmoraria Seridó hoje, Gerson, nós não atendemos apenas Currais Novos, mas estamos atendendo praticamente todo o estado. Hoje nós atendemos, inclusive, a capital,
a capital do estado, né, Natal. Que beleza, né? É uma empresa daqui de Currais Novos que está se espalhando. Mas eu sei que você está com uma promoção excepcional este mês. Todo mundo sabe que muitas famílias desejam fazer um jazigo para um ente querido, para uma pessoa que está lá, né? Às vezes sem ter aquele jazigo pronto, bonito, arrumado. E muitas vezes a pessoa fica pensando, como é que eu vou fazer isso? Quem é que faz isso? Qual é a pedra ideal para que eu faça um jazigo para a família? E aí, o que é que você aconselha? Hoje, você é o homem do mármore, é o homem do granito. O que é que você aconselha? Eu costumo brincar que eu amanheço falando de moda, entro com perfume e termino negociando pedra. A gente tem que muito fazer... Muito eclético, né? De tudo. É bom porque o dia da gente acaba sendo muito dinâmico, né? E a gente aprende um pouco de tudo. Eu gosto, né, disso, dessa dinamicidade. E na marmoraria, como está se aproximando aí o dia de finados, né, que agora em novembro, muita gente gosta, como você falou, de organizar o túmulo da família, né? Um negócio mais assim, como é que eu posso falar? Às vezes fazer uma reforma, porque já existe, né? Isso. E está desgastada, a pessoa quer fazer uma reforma. Às vezes não tem nenhum jazigo ainda, todo pronto, pode aprontar também. Então, eu gostaria que você dissesse, a pessoa vai lá na Marmoraria Seridó. Justamente, e nesse mês de outubro nós estamos com condições muito especiais. O cliente que for lá encomendar o seu túmulo, a gente vai cobrar apenas a pedra. A montagem do túmulo vai ser grátis, vai ser por nossa conta. Então, o cliente que quiser fazer um jazigo agora, ele vai pagar só o valor das pedras. Isso. A mão de obra, a modelagem, o projeto, tudo por conta. Porque vocês têm um projetista lá, Isso. Né? Nós temos a Alisson. Alisson, ele é o nosso projetista. Tanto ele lê os projetos, né, dos arquitetos, como ele também pode ir até a sua residência, a sua casa. Fazer um levantamento. Né? O orçamento não paga nada, Gerson. Ele vai à casa, você faz o orçamento totalmente gratuito e se der certo a gente fecha o negócio, né? Que coisa boa. Olha, eu fico muito feliz, Madison, de ter você aqui no programa. Você é um exemplo para a juventude de Currais Novos. Uma pessoa que começou trabalhando debaixo, na Rua da Feira, e você aos poucos está construindo, imprimindo o seu nome na história do comércio de Currais Novos. Fico muito feliz. Dê um abraço na sua mãe, Dona Bércia, um abraço lá em Músico, tá certo? Sucesso na marmoraria, sucesso na Aroma Perfumaria e sucesso na Viacete Tecidos. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Assim, é um negócio familiar, né? A gente tem a ajuda da nossa mãe, da minha mãe, do meu pai. Ele ajuda muito, é um grande incentivador. Apesar dele não gostar muito de estar à frente, mas ele está por trás, sempre nos dando aquele apoio, aquela ajuda. E são pessoas fundamentais para os nossos negócios. Muito bem. Olha, pessoal, eu volto já e vou conversar com a doutora Estela Fernandes, nossa querida amiga odontopediatra. Então, não saia daí. Eu volto já. E agora, pessoal, eu vou conversar com uma pessoa que é muito querida. Olha, uma vez eu fui inventar de colocar a foto dela comigo no Facebook. Olha, em espaço de mais ou menos 2 horas, tinha mais de 200 visualizações. É uma pessoa muito querida aqui na cidade. É uma profissional da área da saúde. A odontopediatra Estela Fernandes. Ô, Estelinha, que prazer ter você aqui comigo. Você que é especialista, você que tem assim um carinho enorme pelas crianças e que faz um trabalho fantástico aqui na cidade, na sua clínica, além, evidentemente, de atender os adultos, né? Sim. Mas você tem uma especialização em odontopediatria e você sabe que as mães às vezes, as mães ficam se perguntando como é que eu faço? O que é que uma mãe vai fazer em casa se a mãe, às vezes, não tem acesso às informações? O que é que ela pode fazer para prevenir? Qual é o passo a passo de uma criança em casa para que a mãe possa evitar cáries, para que a mãe possa evitar o tártaro? Enfim, como fazer?
Boa noite, Gerson. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa, né? Eu é que agradeço. Fico feliz. Boa noite a todos de casa que nos acompanham pela CITES TV a cabo. Bem, Gerson, a prevenção é o melhor negócio, né? A prevenção em si vai nos remediar, vai evitar de remediar muito problema que vai causar dor nas crianças, todo um problema que envolve muitas vezes as famílias, porque fica todo mundo aflito com aquela criança reclamando de uma dor de dente. E aí é tão fácil. Basta aquele dispositivo básico que todo mundo tem, uma escova de dente, um creme dental, um fio dental, e iniciar desde o início do nascimento do bebê, a higienização da boquinha. Porque eu digo muito para as mães, olha, você iniciando a higienização, não tem dentes ainda, mas é por lá que entra a alimentação. Tem a língua, tem a gengiva, tem o céuzinho da boca, tem as bochechas, tem todas as estruturas orais, então, exceto dentes. Na tenra idade mesmo, já começa a criança sendo bebê, sim, a mãe já tem que ter essa preocupação da higienização. Tem que ter, porque vai formar, você vai ver, com o oferecimento mesmo do leite, que seja só o materno, vai formar aquela camada branquinha que fica sobre a língua. Como se fosse uma crosta. Uma natinha, exato. E aquilo, o resíduo daquilo pode gerar probleminhas de boca, como mucosites, como afta, como o famoso sapinho. E então vai precisar fazer a higienização daquilo para prevenir uma série de problemas. Muitas vezes a criança demora a dormir, muitas vezes a criança chora, sim, muitas vezes a criança está incomodada e a mãe não sabe a que atribuir. Isso. Talvez possa ser um desses problemas, né? Pode também coincidir com a época da erupção dentária, que causa aquela coceira, aquele incômodo na gengiva, que desde já eu faço alerta. Aquelas pomadinhas mágicas que se vendem na farmácia não é a solução. Aquilo ali é temporário, é um anestésico, a criança vai ingerir aquilo sem necessidade, existe até um certo risco. O remédio para uma gengiva que está coçando, para uma criança que está irritada, é um mordedor. Um mordedor, aquela borrachinha que seja macia, que seja gostosa. É bem flexível, né? Flexível. Um segredinho, bota na porta da geladeira. Quanto mais geladinho, não é congelado, mas já é embaixo. Então, quanto mais geladinho, mais massageia a gengiva, vai dar um alívio na coceira e o organismo, que a criança está estimulando os maxilares, o organismo vai entender que ela precisa de dentes. Eu já vi, Estelinha, acidentalmente, na hora eu estava, foi uma coincidência, eu estava numa farmácia e chegou uma mãe relatando exatamente que a criança não estava dormindo, que a criança estava com dores. E foi receitado uma pasta, tipo um anestésico, né? Isso, a pasta anestésica. A pasta anestésica. E a senhora saiu feliz da vida porque tinha comprado aquela pasta anestésica. Então, isso não é para acontecer isso. Não, não é. Até porque não vai resolver. E se for essa questão da gengiva, vai ser momentaneamente aquele alívio da criança, porque realmente por ser anestésico, vai ficar aliviando. Mas se for por uma causa de cárie, por exemplo, não vai ter solução. Uma pomadinha não vai resolver mesmo. Tem que fazer o procedimento do consultório para a limpeza do dente, para todo o procedimento que for necessário para que tire aquela dor. Não é um paliativo desse que vai resolver. Agora, eu estou vendo aqui, olha que coisa bacana, olha, e mexe, né? É articulada. Ela é articulada, né? Exato. Então, isso aqui é uma representação das arcadas dentárias, né? Sim. Então, como é a escovação? Porque tem um problema sério que, às vezes, a gente encontra pessoas que dizem como é o escovar certo dos dentes. Muito bem. Tem gente que até hoje não sabe. Exato. Pensa que está fazendo certo, até bem intencionado, mas faltou uma orientação, né? Então, para cada fase da vida, nessa fase que não tem dentes ainda, vai escovar com a escova? Não precisa. A pontinha de uma fralda, ou a dedeira de silicone, ou mesmo uma gaze, umedecida em água, massageia todo o rebordo gengival e massageia a língua, é a escovação do bebê. Acompanhar a hora do banho é tão importante, eu digo muito para as mães, eu disse, porque você limpa todo o cantinho da criança, o ouvidinho, o cabelo, esquece da boca. Até as dobrinhas, né? As o pessoal dobrinhas, gosta o narizinho, de limpar. esquece da boca. Até porque por uma questão de condicionamento. Quando aquela criança chegar na fase de ter a primeira escova, ele já vai aceitar, porque sempre alguém limpou a boquinha dele. Então não vai ser novidade, não vai ter aquele ele vai medo. Se acostumando, né? Vai se acostumando. À medida que ele vai crescendo, com entendimento, e outra ele coisa, vai se acostumando. Gerson, que é bem importante, que os pais olhem a boquinha do seu filho, porque tem pais que chegam para mim às vezes, já tem dentes? Não, quando eu vou olhar tem 4 dentes. Fazia quanto tempo que essa criatura não olhava a boca da criança? Então, para conhecer no dia a dia, para perceber uma lesãozinha que apareceu, uma manchinha diferente, você tem que olhar todos os dias, né? Para não deixar, às vezes, até o problema se afastar. Eu já recebi criança com um relato de uma dor de dente muito grande, quando chegou era afta.
porque não tinha ninguém para olhar. Ou seja, não era cárie, não era gengivite, não era nada disso. Então, a necessidade dos pais assumirem esse acompanhamento de higienização. Escove os dentes na frente dos seus filhos. Ah, mas meu filho não quer. Faça uma brincadeira. Peça para ele escovar o seu, depois você escova dele. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Vamos Mas e aqui, como é que seria esse passo a passo? A criança já tem dente, já está com 2 anos, 3 anos? Aqui já é uma dentição permanente. A criança, a dentição de leite compreende 20 dentes. Quando existem as substituições, mais a complementação dos molares, a dentição completa permanente tem 32 dentes. Mas o importante é que você lembre-se que você vai higienizar a sua boca. É higiene bucal, não é higiene só dentária. Então, você tem que higienizar, lembrando que existe toda essa porção gengival. Que se ela tiver comprometida... Resíduos de alimentos, né? Sim, penetra nas gengivas, no suco gengival, ficam entre os dentes. Então, uma escovação completa, Gerson, é importante que você tenha esses movimentos circulares. Por quê? Porque esses movimentos... Não é aquele movimento que geralmente as pessoas fazem o vai e vem. O vai e vem, nessa região aqui, que a gente chama vestibular, se você faz o vai e vem, você está privando essas áreas todas da limpeza. E aí, muitas vezes você faz isso e a sujeirinha vai lá para cima. Aí depois você diz, eu escovo tão bem meus dentes, mas minha gengiva sangra muito. Sua gengiva não está ficando limpa. E aí, o acúmulo de restos de alimento, por menor que ele seja, causa uma gengivite. Então, você fazendo um movimento desse circular, você massageia sua gengiva, remove todo o resíduo que está acumulado na placa dentária, que fica normalmente acumulado nessa região cervical. Você faz o movimento circular. Vai, toda a gengiva. Pode fazer assim e depois dar uma barridinha. E isso vale não só para criança. Não, é criança e adulto, é todo mundo. Criança e adulto. O método é esse. O método é esse. E existem quem faça, porque a gente pode fazer por etapas, superior, fez uma escovaçãozinha e varreu. Fez uma escovaçãozinha e varreu. Isso no superior. No inferior, o mesmo no sentido contrário. Escovaçãozinha, varreu. Uma escovaçãozinha, sempre em movimento que a gente chama das crianças de bolinha. Eu digo, passa 10 bolinhas em cada lado, aí começa 1, 2, 3, e aí vai garantir. É o lúdico, né? É brincar com a criança, né? Exato. E aí faz todo esse movimento aqui circular. Nessa região de vestíbulo, você está higienizando o dente e gengiva. Após isso, com a abertura da boca, aí sim, aquele movimento de vai e vem tradicional, vem para essas superfícies oclusais. O vai e vem nessa superfície. E a língua? Porque a língua merece também, não é? Toda atenção. Toda atenção. A língua, ela não é lisinha. Você vê que nossa língua tem rugosidades. Tem pessoas que têm aquela língua que chama fissurada, com rachões, e ali acumula-se resto de alimento. Então, depois faz a limpeza da língua. Existem, você pode utilizar... Estou vendo que você tem vários objetos aqui. Tem aqui um simples Esse é o mais conhecido, é o mais conhecido. Isso, eu tenho também em casa, porque eu não trouxe, mas esse limpador com cerdas apropriadas ao formato da língua. Existem pessoas, a grande maioria delas, que não conseguem higienizar a língua porque tem ânsia de vômito. Então, o que é que você faz? Você não precisa ficar com a escova fazendo vai e vem na sua língua. Você pode usar um dispositivo desse, ou mais simples ainda, que todo mundo tem em casa, uma colher. Você pega uma colherzinha emborcada e faz como um rodo. Higienizou sua língua, entendeu? E aí você está com a sua língua higienizada. Sendo que aqui o dente ainda não está limpo, Jéssica. Quer dizer, fez essa escovação corretamente, fez a limpeza da língua, mas eu não garanto a limpeza. Não está higienizada ainda. Porque eu preciso do fio dental. O fio dental, ele limpa onde a escova não alcança. Essas reentrâncias, né? Isso. As junções dos dentes, a gente chama as partes interproximais. Entre um dente e outro, muito dificilmente a escovinha vai limpar. Então, às vezes, você escova os dentes, depois você passa o fio, como ainda vai sair resíduo. E o fio dental não é só naquele dia que a carninha enganchou. O fio dental tem que ser usado diariamente. Gostei do detalhe da carne que engancha, né? Isso. O cara vai pro churrasco, né? Aí naquele dia, enganchou um pedacinho de carne a tarde toda. Cadê o fio dental? Cadê o fio dental? Pois Isso tem que ser diário. Essa limpeza, a limpeza da língua. O uso do fio dental. O uso do fio dental. Pode ser antes ou depois da escovação. Eu aconselho até que faça antes, porque quando você usa o fio dental, fica com o gosto do resíduo que você tirou na boca, depois você faz a escovação mais completa. Então isso é o que se chama de profilaxia. Pode ser a profilaxia em casa, né? A prevenção caseira, né? Existe a necessidade de você fazer isso também uma avaliação a nível profissional. Por quê? Porque tudo isso remove a placa, remove a sujeira que está ali imediata. Mas aquilo que solidificou e formou o tártaro, que é o cálculo dentário, a escovinha já não tira mais. E aí, para retirar o tártaro? Aí tem que fazer uma raspagem profissional no dentista. Aí tem que ir para o consultório? Sim, tem que ir para o consultório porque o tártaro ele é uma colônia altamente especializada de bactérias bucais. Entre elas tem uma que deixa o potencial do tártaro adesivo ao dente, fica muito colado.
E aí tem que ser feito uma raspagem, uma tartarectomia. Pode ser com um instrumento manual, pode ser com ultrassom, e aí a gente vai removendo. Mas aí o tártaro causa o quê? Se ele está ali permanentemente, sedimentou, né? Sim. Fez uma camada, uma crosta no dente, Fez um né? rejunto entre Fez os um dentes. rejunto entre os dentes, né? Isso. Como se fosse um cimento, né? Sim. E aí a pessoa nunca vai no dentista, não se preocupa com aquilo. O que é que ele pode provocar? Olha, o tártaro, ele causa ali uma inflamação no periodonto, que é a gengiva e o osso que sustenta o dente. Se aquilo ali progride, aquela inflamação que a princípio estava na gengiva vai descendo, migrando para o osso que sustenta o dente. E o osso vai sofrendo uma reabsorção. Por isso que tem pessoas que dizem assim, nossa, meu dente ficou mole, numa certa idade da vida. Por quê? Porque foi a vida toda agredido pela presença do tártaro, que inflamou a gengiva, inflamou o osso reabsorveu, ficou o dente sem sustentação. Então a pessoa pode evitar isso. Pode. É Inclusive, evitaria também um gasto financeiro, né? Evitaria o prejuízo, a mutilação de uma perda dentária. Porque acontece, devido à presença do tártaro junto com a doença periodontal, que é o tártaro que não se trata ao longo da vida, do dente rígido, sem nenhum tipo de cárie, nenhuma restauraçãozinha, perder porque ficou mole. E ele não tem sustentação. Nenhuma sustentação. É como se você tivesse com uma estaca em uma lama. Não tem sustentação. Aquilo ali, a parte óssea, o alicerce, foi todo perdido pela inflamação gengival. E, consequentemente, a inflamação óssea. Tem mais algum outro instrumento? Eu algum trouxe outro aqui objeto alguns... que a gente possa aprender mais? Que nós estamos tendo uma aula hoje, né, mães? As senhoras mães, senhores pais que estão acompanhando, tem criança em casa, nós temos uma aula hoje aqui. Gerson, só assim, como a odontopediatria me habilitou a atender pacientes especiais com necessidades especiais, eu até faço esse atendimento hoje em Currais Novos, no CEL, hoje não, já há 8 anos. Ah, já? E então, há bastante assim, tempo. Há muito tempo. Então, assim, dizer que no mercado, se você for atrás, se você tem alguma limitação, eu tenho um cantinho ali que eu não consigo higienizar. Existem diversos artifícios ou dispositivos que você pode lançar a mão. Por exemplo, uma escovinha dessa daqui, que é inusitada, são 2 tufos de cerdas. Exatamente para alcançar regiões... as regiões mais distantes, os terceiros molares, que a gente tanto diz, olha, você tem um terceiro molar, que é aquele famoso dentiqueiro, está numa posição péssima de higienizar. Adquira uma escovinha de criança, ou uma escovinha tipo essa, que lá você vai alcançar. Existe no mercado várias soluções. Os limpadores de língua, para quem usa aparelho, que também tem que caprichar na higienização. Existem vários dispositivos, como essas esponjinhas, que você pode acoplar no cabo e conseguir fazer a limpeza entre os dentes. Existe, agora sim, uma coisa que o básico é esse daqui. A escova, a pasta e o fio dental. Se a mamãe e o papai fizerem isso aqui que você mostrou, isso, a criança não terá esses problemas. Não terá. Outra coisa, somado a isso, Jéssica, que é importantíssimo tanto quanto, é a questão da alimentação. A alimentação com excesso de açúcar, rica em açúcar, principalmente para dormir. Aquela mamadeira com o leite adoçado. Aquilo ali é mesmo que a criança está chupada um confeito e dormir. Porque fica aquele resíduo e a cárie chama cárie noturna, a cárie de mamadeira. É uma cárie muito agressiva, porque faltou a higienização antes de dormir. Somado a isso, no dia a dia, a questão de oferecer os doces industrializados, os bombons, os pirulitos, chocolates. Isso todo mundo gosta de chocolate, tem que tentar limitar. O que é que a gente dá? O que é o consumo inteligente do açúcar? Você sempre oferecer, você não vai privar uma criança de comer um doce. Você oferecer após a refeição, que ele está de estômago cheio, um pouquinho vai saciar, um pouquinho vai resolver. É um truque, né? E após a refeição, a gente tem o hábito, é para ter o hábito de escovar os dentes. Então, o que vai fazer mal é o resíduo que fica no dente. Por exemplo, eu comi muito chocolate, escovou o dente depois, teoricamente o problema não vai ser nos dentes, vai ser estomacal ou intestinal, mas a questão de prejudicar os dentes é o que fica de resíduo. Então, se você se alimentou daquilo e fez uma higienização logo após, vai estar minimizando muito o problema. E a questão da alimentação noturna é tentar, desde cedo, educar a criança a se alimentar, se ela toma um leite para dormir e logo após escovar os dentes. Mas tentar dormir com os dentes limpos. Vamos nos despedir aqui, né, Estelinha? Vamos nos despedir do público que acompanhou o programa Gerson na TV. Os meus convidados aqui, Alain Madison, muito obrigado por ter vindo. Marmoraria Seridó, Aroma Perfumaria e Via Center Tecidos. E a doutora Estela Fernandes, da Clínica Estela Fernandes, meu agradecimento por ter vindo, Estelinha. Foi um prazer muito grande. Gerson. Mas eu quero terminar mandando um abraço para seu pai. Ah, tá. 70 anos? 70 anos.
Que idade linda. Sexta-feira. Sexta-feira está completando 70 anos. Dr. José Fernandes, conhecido em toda a região do Seridó, uma pessoa boníssima, que eu quero mandar o meu abraço e desejo da gente completar 100, viu? Eu e o senhor. Tá certo? Deus quiser. Um grande abraço para ele, viu? Muito obrigado a você, meu amigo. Muito obrigado a você, minha amiga. Obrigado aos meninos aqui da técnica, maravilhosos. Obrigado ao Lázaro Jordão, que nos auxiliou hoje na produção. Sensacional. O Neto Fernandes está em Natal. Foi contratado pela nossa co-irmã TV Cabugi. É mais um talento de Currais Novos que está indo trabalhar em Natal. E eu me despeço desejando a todos uma boa noite. E olha, pessoal, terça-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser. Um grande abraço e até já.